Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 6. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 6. No domingo passado, dia 7, nós conversamos sobre o primeiro versículo deste livro de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito com o propósito de ensinar sabedoria, de ensinar comportamento, bom comportamento, discernimento, educação às pessoas. Na semana passada também nós conversamos um pouquinho aqui, e realmente foi muito uma conversa, mais para um desabafo, sobre a minha perplexidade em ver quantas pessoas encontram-se afastadas, desviadas de Deus, apesar de que estas pessoas, elas podem ser muitas vezes até a terceira, quarta geração de evangélicos em uma única família. Não vou nem entrar no mérito de serem presbiterianos, não, estou falando no geral, tá bom? E a minha tristeza, quase que um escândalo, de ver quantas pessoas nasceram em uma igreja, nasceram em uma família evangélica, pessoas que na verdade são a terceira, a quarta geração de evangélicos, mas que elas não têm em nenhum momento sequer a orientação de que talvez os rumos de que a vida delas levou, esses rumos teriam sido muito diferentes se eles tivessem se mantidos fiéis ao pacto que foi feito no momento onde eles foram batizados, ao pacto que foi feito no momento que eles reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. A minha perplexidade nesses nossos tempos é de ver pessoas que teriam tudo para deslanchar. Pessoas que teriam assim a cabeça, nota 1000, mas a cabeça está muito confusa, está cheia de tralha. O discernimento está horrível. Se juntam com pessoas, quer seja para amizades, quer seja para relacionamentos, casamentos, namoro, mas se juntam com pessoas que nada irão acrescer a elas acerca do Evangelho. E não vou entrar no mérito nem de que são convertidos ou não, tá? Nem vou entrar por isso aí, porque é até óbvio. Porém, não obstante não terem a Cristo como Senhor de suas vidas, ainda não tem muitas vezes um discernimento bacana. É gente que vai agregar, vai acrescer ao relacionamento confusão, vai acrescer ao relacionamento paranoia, vai acrescer ao relacionamento neuroses. Terrível. Pessoas que fazem parte da comunidade cristã no país, né? No entanto, são pessoas que infelizmente estão vendo a criação de seus filhos, né? Eles não estão participando, estão vendo a criação de seus filhos e eles não conseguem dizer o que os filhos devem fazer. Porque tem coisas que não dá, né, para a gente mandar, é claro, mas tem outras que são tão óbvias, gente. E por causa de uma pseudo-liberdade, você deixa seu filho tomar caminhos errados e rumos que vão prejudicá-lo para o resto da vida. Muitas pessoas estão ficando cada vez mais letárgicas. É o pai que não interrompe uma coisa ruim que está acontecendo com seu filho. É o avô que não interrompe os rumos que estão acontecendo com seus netos, que estão cada vez mais, são caminhos que não são de vida, muitas vezes são caminhos de morte para alguns desses netos. Mas tudo isso teria sido evitado se estas pessoas andassem nos caminhos do Senhor. Elas negaram o pacto que fizeram na conversão. Elas negaram o pacto que foi feito nelas no ato do batismo. Pessoas que foram batizadas, pessoas que seriam, na hora do batismo, eram a coroa de glória dos seus pais e dos seus avós. Era a representação física de que a bênção do Senhor estava sobre aquela família.
Mas infelizmente em um determinado momento a família deu as costas para a palavra do Senhor. E entenda, quando eu falo que deu as costas para a palavra do Senhor, eu não quero dizer que deixaram de vir à igreja não, tá, gente? Porque são coisas distintas. Você pode ir a qualquer igreja, você pode chegar e escolher um culto. Tem igreja que tem 3, 4 cultos durante o domingo. Você pode ir. As pessoas podem ir em qualquer igreja, elas podem ter qualquer cargo, elas podem ser pastores. Mas não significa dizer que elas estão de conformidade com a palavra de Deus. Então você tem muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas a palavra de Deus não é frequente no coração delas. É triste, mas é um fato. Uma outra coisa curiosa são pessoas que deixam também de frequentar as igrejas, porque igrejas são locais de muita hipocrisia. E eu confesso a você, infelizmente isso tem se tornado, aliás, não é de hoje não. O próprio Senhor Jesus já fala isso acerca dos fariseus. Isso não é uma coisa, uma novidade, não. Isso é novidade para quem começou a ler a Bíblia hoje. Para quem lê a Bíblia há muito tempo, isso aí é antigo. Mas as pessoas se desentendem, elas discutem, elas não gostam, enfim, são as percepções humanas, né? E muitas ficam chateadas com o nível de hipocrisias da igreja. Eu fico chateado também, não pense você que eu não fico, não. E como pastor, eu vejo em níveis que talvez você não tenha acesso, ou mesmo estando no mesmo ambiente, não tenha sensibilidade para conseguir ver como muitas vezes um pastor enxerga. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta muito simples, tá? Se você está nos ouvindo nesta manhã e você afastou-se de alguma igreja, e não vou entrar no mérito se essa igreja era boa, se não era, isso é você quem sabe, é Deus que sabe. Mas eu quero lhe fazer uma consulta. E por causa desta igreja, você se afastou de todas as igrejas. Nenhuma igreja é legal, nenhuma. Porque toda igreja tem um ser humano, né? Por enquanto. Muito bem. Mas a sua casa, ela é uma casa onde todo mundo é sincero? Ou também rola uma hipocrisia? Mas você não foge de casa. Pelo contrário, alguns filhos até brigam com os pais para se tornarem donos do papel da casa. Colégio também é um ambiente onde tem muita hipocrisia. Mas você não abandona os estudos, você quer o diploma. Seu local de trabalho, você simplesmente diz, eu vou fazer o meu, e as pessoas que quiserem fazer desse local de trabalho um local de hipocrisia, é problema delas, não é isso? E por que nós não agimos assim também na igreja, hein? Não são todas as pessoas na igreja que são hipócritas, não, meu amigo. O grande problema é o nível de assunto que você tem com as pessoas. Porque se teu assunto for futilidade, forem coisas triviais, forem boçalidades, você só vai agregar no seu entorno pessoas fúteis, triviais e boçais. Agora, se o teu nível de assunto e o teu desejo de coração, se a tua busca for afinidade, for de pessoas que querem, que podem te apontar cada vez mais de Deus, e você pode se sentir instruído na palavra através da leitura que essas pessoas fazem, meu amigo, você vai estar muito bem. Tem igrejas que não são saudáveis, é fato. Mas tem tanta igreja legal, minha gente. Tem tanta igreja joia, com tanta gente com a cabeça, nota 1000, cuca, fresca. Gente de bom trânsito, de bom diálogo, de bons relacionamentos. Falando em relacionamentos, 5 aspectos, 5 fatores que fazem pessoas se desviar de Deus, se desviar do Evangelho, negarem o pacto da conversão ou o pacto do batismo. Primeiro, pessoas que em um determinado momento resolveram não relacionarem-se mais com Deus. Não querem mais se relacionar com Deus. Na verdade, elas dizem que está tudo muito bem, mas Deus ele pode ser uma força, pode ser uma energia. Deus, na verdade, conforme diz Epicuro, aí já foi para o beleléu, aí não quer mais saber de Deus. Deus é uma coisa que assim, ele me conhece, ele sabe, né?
Ele sabe, deixa com ele. Na verdade, essa falsa intimidade mascara uma profunda rejeição a querer relacionar-se com Deus. Segundo fator, menosprezo das práticas espirituais, oração, jejum e esmolas. Pessoas que em um determinado momento deixaram de orar. Pessoas que em um determinado momento deixaram de jejuar ou nunca jejuaram. Pessoas que em um determinado momento deixaram de dar esmolas. Não ajudam na obra social porque isso é dever do Estado, iniciativa privada não pode interferir no Estado. Aí se tornam todos antropólogos, sabe? Se tornam todos sociólogos. Né? Mas quem está passando fome é um ser humano, que um prato de comida resolve. Não se relacionar, o desejo de não quererem mais se relacionar com Deus, menosprezo às práticas espirituais, não observar o dia do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é lembra-te do dia de sábado para dele tirar férias, não. É para o santificar. É aquele dia que você separa para dedicar-se a coisas espirituais. Seria o domingo no nosso Novo Testamento, mas os evangélicos, de um modo geral, estão perdendo aquele tempo separado para estar com Deus e trocam o tempo separado para estar com Deus por atividades da igreja, que muitas vezes nada espelham Deus. Mas aí esse tempo, ele está sendo corroborado como uma busca por Deus, quando na verdade é só tempo gasto na igreja mesmo. É 1h30 de bate-papo. Aí no final faz uma oração para dar uma ajeitada espiritual, dar um verniz espiritual, mas não teve nada de Deus, não teve oração, não teve jejum, não teve esmola, não teve consagração, não teve conversão, não teve nada. Foram só trivialidades. Mas no final faz uma oração, pedido de oração para ver se dá uma arrematada, né? Dá um verniz. Cristãos que passaram a aceitar pequenos pecados como se fossem inevitáveis. Já que todo ser humano peca, aí o indivíduo pensa, em relação ao outro, e olha que o outro ainda é diácono, ainda é presbítero, ainda é pastor, ainda é corista, ainda faz parte do grupo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres. Ora, em relação a estes que são os pop stars, eu estou muito bem. Se ele peca 20 vezes, eu peco 3. Ora, para Deus, quem peca mais? Quem peca 20 ou quem peca 3? Deixa ele com os 20 dele, eu no máximo vou para 5 pecados. Porque com 5 pecados, eu ainda estou com 15 a menos do que os espirituais da minha igreja. Há muitos crentes que pensam assim. E aí começam a negociar com o pecado, achando que vão conseguir negociar com o pecado as consequências. Em outras palavras, são crentes que passaram a chamar o Satanás de sócio. Nós, meu sócio, Satanás, nós respeitamos a Deus, não falemos mal de Deus, não deixemos de ir na igreja, não deixemos de dar o nosso dízimo, mas de vez em quando a gente tem aquela quebrada de asa que fica entre nós dois. Eu vou me arrepender e não vou querer falar contigo um tempo. Mas depois, Satanás, infelizmente, as coisas vão nos levar ao pecado. Mas são as circunstâncias, não que eu queira, mas já deixa pré-agendado, porque os melhores dias, Satanás, da gente pecar, tem terça, tem a quinta, sábado, tem um dominguinho ali dentro do culto, entendeu? Dá para. Muitos crentes fazem isso. Negociam com o pecado achando que podem manter um pecado de estimação. Toda vez que você mantém um pecado de estimação, tu está chamando Satanás de teu sócio. E pasmem, você ainda acha que é sócio proprietário, né? Quinto e último lugar, vamos repetir?
Coisas que afastam as pessoas de Deus. Primeiro, não quererem mais se relacionar com o próprio Deus. Segundo, menosprezar as práticas espirituais. Terceiro, não observar o dia do descanso. Quarto, aceitar pequenos pecados como se fossem inevitáveis, negociar com o pecado. Quinto e último, não quererem mais participar da obra do Senhor. Aí eu vou falar aqui da nossa Igreja Presbiteriana da Tijuca. Se você não é membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, feche os ouvidos, tá? Alerta de spoiler. Aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca, nós temos, por exemplo, tínhamos, né, por conta da pandemia, nós tínhamos nossa ida todo sábado ao Mocriver, Movimento Cristo Vive e Reina. Todo primeiro sábado do mês, nós tínhamos uma escala presbíteros e diáconos, e eu, como pastor, era uma pessoa só nas escalas, porém, eu ia todos os sábados. Por quê? Porque a gente quer levar a ceia também lá para o Mocrive. Então, mesmo escalado para ir um sábado ao longo do ano, eu ia todos os sábados do ano com alegria. E, gente, eu vou dizer para vocês, todo sábado nós saíamos daqui no máximo 8 horas da manhã e retornávamos por volta de 11 horas, mais tardar 11h15. Eu fico muito triste de ver que em um local, né, uma clínica para dependentes químicos, né, evangélica, onde eles nos recebiam com tanto carinho, com tanto amor, uma necessidade de ouvir a palavra, tanto quebrantamento. Eu fico triste de que uma igreja como a nossa, com 53 anos de história, nós não levávamos nem 5 carros para o Mocriver. No máximo 3, normalmente 2, e muitas vezes só foi um meu. Será que nós realmente precisamos de escala? Sendo discípulos de Jesus, a gente precisa fazer escala para ir a um local onde se encontram homens que querem largar o seu estado de drogadição. Claro, a gente precisa ter uma escala porque tem que garantir pelo menos uma pessoa. Mas eu confesso que eu esperava que uma programação com um apelo desse, auxiliar a conversão, ser usado por Deus para ajudar homens que querem retornar para suas esposas e filhos, eu achava que isso teria mais adesão, vamos chamar assim. E não era isso que nós víamos nos últimos tempos. Você tem um grupo de apoio missionário GAN, que nós abençoamos crianças, abençoamos filhos de missionários, e também não tem, embora seja um grupo forte, mas do ponto de vista do que a membresia poderia fazer, já fizemos mais. E muitas vezes as crianças, né, o nosso objetivo é, por exemplo, campanha de volta às aulas, ajudar os missionários através de seus filhos. Vamos garantir a mochila para a criança, Dia das Crianças, vamos garantir o presentinho para as crianças. O missionário vendo a família dele bem cuidada, o filho muito bem orientado, ele consegue ter mais foco na obra do Senhor. Nosso pensamento é esse. Mas às vezes a Janine tinha que me chamar para mostrar tanta coisa que às vezes eram dadas para as crianças, mas, desculpa, pela forma, pelo estado como os objetos estavam, eu posso até estar enganado, mas não parecia que foi doado com amor não, sabe? Sabe, muitas vezes pessoas que usam algo até gastar e quando não dá mais para elas usarem, ao invés de jogar fora, elas dão para o outro, como se o outro tivesse que usar só lixo. Acontece. Filhos de missionários. Acho que eu vou parar por aqui. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 6. Quais lições a palavra do Senhor nos traz nesta manhã? Domingo passado, lemos o versículo 1.
Agora nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É necessário não esquecer os ensinos do Senhor. Quais foram esses ensinos? Está aqui em Provérbios. Quais foram os mandamentos? Os 10 mandamentos não caducaram. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Minha gente, isso não caiu não. Mas nós temos guardado, temos utilizado, temos vivido esses mandamentos, porque os ensinos e os mandamentos, eles aumentam os nossos dias e eles nos acrescentam anos de vida e também de paz. Há pessoas que chegam, passam dos 100 anos, mas parece que não viveram. Só foi tragédia. Há outros que talvez tenham um período de vida curtíssimo, como eu já pude presenciar, com muita tristeza, crianças que, infelizmente, não chegaram a sair da maternidade, vieram a falecer. Porém, todo aquele período de gestação e aquele período na maternidade, eles foram cercados de tanto amor, de tanta entrega, de tanta busca, de tanto carinho, que muitas pessoas em vida não conseguem absorver aquela gama de amor que foi jorrada ali. Pensa um pouquinho nisso. Talvez você esteja aí com seus 50, 60, 70 anos, mas se você tivesse guardado os ensinos do Senhor e vivendo os mandamentos dele, você teria anos de vida, não anos de morte. Sabe aquela coisa de morrer todo dia, tanta desgraça, tristeza de ver as coisas acontecendo? Anos de vida e anos de paz, não anos de tanta tragédia, luta, violência. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Igreja da Tijuca, escolham sempre a bondade. Não esqueça a bondade, a benignidade, não esqueça a fidelidade. Ata isso ao pescoço, arrasta isso com você. Escreve na tábua do teu coração, devo ser bondoso, devo ser fiel. Eu tenho visto tantas pessoas tidas como crentes, quer seja no meio político, quer seja no meio evangelical, quer seja no meio das associações de classe. Mas, infelizmente, passaram a trilhar um caminho que não é mais o da bondade. Parece que é o caminho da maldade. Parece que é o tempo todo pensando mal do outro, querendo o mal do outro, regurgitando nas redes sociais maldade, amargura, rancor, despeito. Uma coisa terrível. O Evangelho não nos ensina a ser assim. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz, não te desampare a benignidade, meu filho. Ata isso no teu pescoço e crava na tábua do teu coração. Bondade, bondade é meu nome. Meu filho, seja fiel. Quero lhe fazer uma pergunta. Você é fiel? A gente acha que fidelidade é só para casamento, né? Não é só para casamento, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lembra aquela pessoa que orou por você, você se converteu? Cadê ela hoje, hein? Você nem sabe onde ela está? Cadê aquele pastor que batizou teus filhos, hein? Cadê ele? Você nem sabe onde ele está. Tudo bem, as igrejas trocam de pastores, a vida nos leva a outros lugares que os nossos amigos estão longe. Mas tu passa mais de uma vez por ano. Você consegue ficar, menos de uma vez por ano, sem conseguir saber como estão essas pessoas. Em um determinado momento você não fez com elas um pacto de amizade ou elas eram um relacionamento serventia. Enquanto me serve, eu estou na casa. Não me serve mais, que se exploda. É isso mesmo, gente? A palavra do Senhor ainda ensina.
Se você se amparar pela benignidade e a fidelidade, se você atar isso ao teu pescoço, escrever nas tábuas do teu coração, você vai achar graça e vai achar boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quem é bondoso e quem é fiel, conta com favores que não merece e é compreendido até em assuntos que tudo mostra que ele está errado. Mas as pessoas dizem, olha, fulano, eu compreendo o que você está falando. Eu entendo o que você quer dizer. Essa tem sido uma das nossas carências, né? Parece que ninguém entende mais ninguém. A palavra do Senhor ainda diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Meu irmão e minha irmã, confia no teu Deus, meu filho. Confia no teu Pai. Você está aí, tão ansioso. Você está aqui, né, focado nessa meditação, mas já está tão preocupado com o dia de amanhã. Você está aqui, talvez olhando para o monitor, mas está no entorno, o que as pessoas estão fazendo. Você está olhando para o monitor, mas talvez está monitorando quem está online no WhatsApp. Você está numa tensão acerca das circunstâncias, meu filho. Tu não confia no teu pai mais não, meu filho. Você desaprendeu, você só virou evangélico, você esqueceu que é ser discípulo de Jesus. A palavra do Senhor diz para você nesta manhã, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes e não te apoie no teu próprio entendimento. Oh, minha gente, cuidado com isso, meu filho. Minha filha, você está certa em estar na faculdade, você tem mais que estudar mesmo, você é nova, você é novo, tem que curtir, poxa, que bacana. Você está certo. Faculdade abre às 6, chega lá às 5h30. Faculdade fecha às 10, tu sai às 11. Você só é jovem uma vez nessa vida. Essa galera que você está hoje, daqui a pouco, infelizmente, todo mundo, cada um vai para o seu canto. Você tem que curtir, aproveita. Mas só pensa numa coisa, meu querido universitário. Poxa, cara bacana, menina legal, geração saúde, nota 1000. Não pensa que tu vai conseguir compreender Deus com teu próprio entendimento. Porque como que a tua massa cefálica, que fica boiando no seu crânio, vai conseguir compreender a natureza e as motivações de um ser que sequer existe no teu tempo, mas ele é em todas as circunstâncias. Olha só, essa caneta aqui, ela existe. Por que ela existe? Ela está aqui na minha mão. E sobre ela, o tempo age. Daqui a, 2000 anos, daqui a 1000 anos ela ainda vai existir, ou o tempo terá agido sobre ela, ela terá deixado de existir. As coisas existem porque estão presas no espaço do tempo e o tempo gera influência sobre elas. E teu Deus? Pois é, teu Deus, teu Pai, Ele é. Ele não está preso ao tempo, é o contrário. Ele que gerou o tempo, e o tempo é contado a partir de como Ele quer que seja contado. O tempo não tem influência sobre Deus. Deus é que determina o tempo. Deus, Ele é. Da mesma forma que Ele é agora, Ele é lá na queda do homem. E Ele é na sua volta. E Ele é na eternidade. A eternidade não é tempo infinito. A eternidade é uma total ausência de tempo. Por isso que é a eternidade. Eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. A eternidade é um local onde o tempo não age. Aí eu te pergunto, a tua massa cefálica vai conseguir discernir e discriminar as atuações de um ser que é? Nós só conhecemos Deus quando olhamos o Filho. Se não for pelo Filho, não há como conhecer Deus. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te endireitará as tuas veredas. Em todo caminho que você tiver na sua frente, procura reconhecer Deus nesse caminho. Cadê Deus? Ele está por aqui. Tem caminhos que a gente olha assim, que nós olhamos, está muito esquisito, mas Deus está com um farol dizendo, é comigo, vem cá, vambora. Segue essa trilha aqui que eu deixei, que está tudo certo. Mas tem outros caminhos que estão assim, uma avenida disponíveis para nós, e nós levantamos o pescoço e não vemos Deus. Em todos os caminhos que estiverem propostos para você, ande por aqueles que você consegue enxergar Jesus caminhando contigo. Ande pelos caminhos que ele já caminhou em figura humana. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu estou indo por aqui, mas esse caminho não está legal não. Então, Pai, onde é que está o Senhor? O Senhor está para lá? Então deixa eu endireitar meu caminho aqui, porque agora é por aqui, ó. Só Ele pode fazer isso. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Te peço que Tu abençoes cada um de Teus filhos e filhas que nos ouvem nesta manhã através desta palavra. Abençoa-os, ó Pai, especialmente aqueles que se encontram desviados, que se encontram afastados de Ti. Traze-os, Pai, para junto de Ti e ensina-os o que diz a Tua palavra, especialmente em Provérbios capítulo 3. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.